Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Yolanda Carvalho, eu serei a professora de vocês da disciplina de História. E aí nós tivemos nessas duas últimas aulas uma revisão, né, dos conteúdos dos anos anteriores. No caso, essas aulas foram postas pela Secretaria Municipal de Educação. E aí o professor David, né, que é o técnico da história, ele postou essas aulas referentes aos anos anteriores. No caso, quem é da turma de sexto ano teve uma revisão de quinto ano, quem é do sétimo ano teve uma revisão do sexto ano, quem é do oitavo ano teve uma revisão de sétimo ano e quem é do nono ano teve a revisão de oitavo ano. Então, assim, nós vamos dar continuidade a essas aulas revisando, certo? Aos conteúdos do ano seguinte, porque é um planejamento até para as ações do SIAC, né? Que é uma avaliação que vocês fazem. E aí eu espero que esteja aqui para ajudar vocês, né? Deixar mais fácil a história, facilitar mesmo. Qualquer dúvida, estarei no privado do WhatsApp para ajudar vocês. E estamos aqui para somar. Um grande beijo para cada um de vocês. Oi, galerinha do sétimo ano. Nós vamos dar continuidade à revisão, né, dos conteúdos. E aí nós vamos entender um pouquinho sobre os povos e a cultura, né, justamente banhadas pelo mar Mediterrâneo. É uma passagem do mundo antigo para o mundo medieval. É entender justamente a relação, né, nessa aula de hoje sobre os contatos que se tinha entre os romanos e os povos germanos, que eram habitantes da Germânia, né, situada justamente ao norte dos rios Reno e Danúbio. E aí essa imagem inicial mostra esses povos, né, os povos germanos. Eles podem ser considerados pelos romanos como povos bárbaros, porque eles tinham uma língua diferente dos romanos, eles desconheciam os modos e os costumes dos romanos. E aí tem até algumas coisas, algumas considerações sobre esses povos, se eles eram povos invasores ou se eles eram aliados. Então, assim, o termo bárbaros, ele é um nome utilizado muito pelos gregos e significava apenas estrangeiro, certo? Quando se fala dessa expressão bárbaros ou invasores, existe um certo estranhamento dos romanos em relação aos germanos. Como eu tinha falado para vocês, os germanos, eles não partilhavam dos mesmos costumes, da mesma cultura e da mesma organização social e política dos romanos. Então, os romanos deram esse termo bárbaros justamente por eles serem pessoas estrangeiras, pessoas que desconheciam a língua falada, né, que era o latim, desconheciam os modos e os costumes que os romanos vivenciavam. E aí, nesse momento, é importante entender o contexto histórico que Roma vivenciava, que era um momento de desagregação do Império, né, mais ou menos meados do século III. Existiu uma crise muito prolongada por vários fatores internos e externos dentro do Império Romano, que aí desorganizou e contribuiu para a desagregação, né, para a divisão. No século IV, o Império já não se encontrava unificado, ele já estava dividido em duas partes, que era a parte ocidental e a parte oriental. E aí foi nesse período que eles aceitaram, né, digamos, o povo germânico para serem soldados, né, porque com essa divisão eles precisavam manter as províncias, as fronteiras que eles tinham conseguido através das guerras, e aí eles precisavam de povos para justamente conseguir ter controle ainda. Aí foi que os povos, né, germanos, eles foram aceitos como soldados e assim passaram de forma pacífica, né, de uma forma lenta e gradual, se tornaram pessoas pertencentes e integradas ao Império Romano. E aí essas unidades bárbaras, né, os bárbaros, né, que estavam dentro do Império Romano, eles mantiveram seus próprios líderes. E o que é diferencial é que os bárbaros, eles não tinham lealdade às legiões romanas, né? Eles tinham a lealdade entre eles mesmos. Mas, mesmo assim, eles também foram figuras essenciais, né, para se garantir o controle das fronteiras que Roma tinha nas províncias
né, os territórios que Roma ocupava, que Roma tinha ganhado através das guerras. O que de fato ocasionou essa crise no Império, né, essa desagregação, essa divisão do Império Romano? Bem, primeiro, a partir do século III, existiu, né, esses fatores internos e externos que motivaram a esse aumento, né, essa crise prolongada. E aí, entre estes fatores, estava a questão dos gastos crescentes para manter as províncias, o pagamento de funcionários e manter soldados em toda a sua extensão territorial, né? Ou seja, isso tudo era uma coisa que saía cara para o Império Romano. Então, elevados gastos, pagamento de funcionários, manter os soldados nas fronteiras, né, nos territórios ocupados. E aí, nesse sentido, os imperadores, eles fizeram o quê? Eles tentaram cobrir os gastos, aumentando os impostos sobre a população e desvalorizando a moeda da época. O que é interessante é que na época não existia papel e nem dinheiro. Então, assim, eles diminuíram a quantidade de metal, né, e começou a ter uma escassez de metais preciosos. Por outro lado, esse metal ele se tornou reduzido e aí o governo, economizando nisso, o dinheiro passou a não ter mais valor, né? A moeda em si ela passou a não ter mais valor. E aí os preços das coisas subiram, não tinha mais trabalho, então ficou mais difícil para as pessoas sobreviverem nas cidades. E aí nesse período se deu um processo de ruralização, com o aumento, né, desses impostos, dessa insegurança nas cidades, porque também se tinha muitos povos bárbaros também nas fronteiras da cidade. Devido à pressão, no caso dos povos germanos, né, dos bárbaros, eles se sentiram inseguros com o aumento das coisas também, né, com o medo dos germanos, com a crise que se estava instaurada no período, os moradores eles se deslocaram para o campo, em busca de abrigo e de trabalho. Então, aí se deu esse processo de ruralização, né, saíram das cidades para o campo. E aí, entre os fatores estavam a crise econômica, o aumento da insegurança, né? Porque se tinha uma pressão muito forte dos germanos, né? Enquanto cobrança de metais, né? De moeda, né? De impostos. Os moradores eles não conseguiam mais trabalho, ficou insustentável a situação nas cidades. E com isso ficou bem complicado eles pagarem aluguel ou comprar comida nesse meio. As pessoas elas foram em busca de terras cultiváveis, mas quando se depararam no campo, quando chegaram lá, as terras já estavam na mão dos grandes proprietários. Então, né, os pobres eles foram obrigados a trabalhar na condição de colonos. O que era o colono em si? O colono era um trabalhador que cultivava um pedaço de terra do proprietário e, em troca disso, eles recebiam parte da colheita como pagamento. Então, nesse período, se deu a relação de trabalho conhecida como colonato. O colono ele era um trabalhador que cultivava o pedaço de terra em troca de colheita como pagamento. E aí, nesse período, também, né, tiveram algumas situações em busca de solucionar a crise. Alguns imperadores buscaram resolver a crise e tiveram vários momentos para se tentar solucionar, mas foi em 395 que o território foi dividido em duas partes, ficando o Império Romano do Ocidente, a capital seria Roma, e o Império Romano do Oriente, que a capital era Constantinopla. E aí, nesse momento, né, de enfraquecimento do Império Romano, né, essa divisão em dois lados, que se acende, né, que cresce nesse momento o cristianismo, porque as pessoas elas estavam buscando remédio para suas aflições, porque estava muito complicado viver nas cidades e a forma também de se trabalhar no campo. Foi nesse momento que as pessoas elas queriam um conforto, né, para essa aflição, para tudo isso. E aí, nesse momento, se expandia também o cristianismo, que é uma religião que tem como base a vida, os ensinamentos de Jesus Cristo, né, através de seus apóstolos, se repassa essa missão. Então, eles buscavam a promessa de um mundo melhor. Então, nesse momento, eles começam a acreditar, né, no cristianismo. E aí, o cristianismo começou a se expandir entre diferentes povos do período, entre os diferentes grupos sociais, né, entre os povos gregos, entre os povos romanos.
A intenção da pessoa que procurava o cristianismo naquele momento era encontrar o paraíso, né? Um lugar onde a alma encontrasse essa tranquilidade, onde a alma seria salva por Jesus, e isso traria a felicidade eterna, a tranquilidade eterna. Mas aí no momento também se deu a perseguição por parte das autoridades romanas, né? Os romanos, eles perseguiram os apóstolos, né? As pessoas que seguiam a religião cristã. E essa perseguição se deu através de execuções, tiveram pessoas que foram expostas a feras famintas e foram devoradas. Eles destruíram igrejas que pregavam o cristianismo. E aí nós chegamos, né? Os germanos, eles eram, né, pessoas que moravam no território da Germânia. É uma região da Europa parcialmente banhada pelos mares Báltico e pelos rios Reno e Danúbio. Eles são divididos em vários grupos. Tem os alarmanos, burgúndios, os francos, os gordos, os juntos, os ostrogordos, os saxões, os suevos, os vândalos, os visigordos e entre outros. Eles possuíam entre si uma cultura diferente, mas o que é em comum entre eles era a questão deles serem povos guerreiros, né? Eles eram agricultores também. E aí essa imagem mostra um germano segurando o instrumento típico dele, que é a francica, né? Francica. Era uma arma que servia como ferramenta de guerra, mas também como ferramenta para a agricultura. Porque seria, no caso, uma lança, né? E na agricultura ela poderia revolver e preparar a terra para o plantio. Sobre um pouquinho da questão social cultural deles, um germano ele deveria se preparar desde pequeno para a guerra, e quando ele se tornasse um guerreiro, ele já recebia a honra e o reconhecimento da comunidade que ele vivia. E aí os jovens passavam a integrar um grupo, né, um chamado comitatus, que era justamente um grupo de guerreiros unidos que serviam a um chefe militar, né, a quem deviam servir e honrar. E aí esse chefe ele deveria ser o elemento-chave da comunidade guerreira germânica. Então eles valorizavam bastante a questão da coragem, né, em relação aos campos de batalha. Quando um guerreiro era vencido ou matava, né, ou alguém matava no campo de batalha, ou se escondia na floresta, eles tinham que ter uma nova oportunidade, se caso eles se escondessem, de guerrear, porque era para se ter coragem, era uma coisa que era muito valorizada. Então, assim, conforme o aumento das guerras que se deu no período, existiu uma crescente guerra dos comitados, né, no caso dos germanos, contra os romanos. Estes começaram a ganhar riqueza, começaram a ganhar poder e, consequentemente, alguns conseguiram se tornar reis de algumas províncias romanas. Algumas considerações sobre esses povos germânicos, né, sobre os germanos, é que eles foram se instituindo nesse meio do Império Romano e de forma lenta e gradual. Eles foram soldados no exército romano. E aí, como é que se dava isso? Eles davam o serviço militar, né? Em troca do serviço militar, eles recebiam terras que serviam para eles plantarem, para eles sobreviverem, para eles morar. Eles foram agricultores nessas terras romanas. Eles foram também comerciantes, pois eles forneciam trigo, madeira e entre outras coisas. Mas durante esse período eles também assimilaram muito dos costumes e valores e técnicas da construção civil dos romanos. Mas também eles influenciaram muito na cultura e na língua dos romanos, né, principalmente no latim. Um outro fator é que muitos deles se converteram também ao cristianismo, porque os germanos eles tinham religiões antigas, né? Então, assim, à medida que eles começaram a ter contato com a cultura e com o Império Romano, eles começaram também a se converter à religião que estava expandindo no momento, que era o cristianismo. Entre vários processos, né, de migrações, invasões, né, de guerras que se deram do exército romano, a divisão do exército romano, essa luta entre os germanos e os romanos, em 476 os germanos conquistaram a capital
do Império Romano do Ocidente, que era Roma, e aí eles conseguiram por fim ao Império Romano do Ocidente, né? E aí surgiram outros povos depois disso, que é o que nós vamos estudar na próxima aula.